Eram 12 homens comuns até o dia em que o céu tocou seus destinos. Pescadores que trocaram redes por milagres, cobradores que abandonaram fortunas por verdades, revolucionários que trocaram espadas por amor. O mundo os chamou de loucos, os poderosos os temeram, a história os imortalizou. 12 vozes que romperam o silêncio das eras, 12 corações que incendiaram impérios decadentes, 12 histórias escritas não em pergaminhos, mas no livro eterno. Esta não é a crônica de suas mortes, mas o testemunho de suas vidas que se tornaram sementes. 12 nomes simples que sacudiram o mundo, 12 destinos entrelaçados que provaram que até o mais frágil dos homens pode se tornar coluna quando sustentado pela fé. E hoje, 2 milênios depois, suas escolhas ainda ecoam como desafio. Você estaria disposto a pagar o preço? Era tarde demais para voltar atrás. Cada passo dado naquelas estradas poeirentas, cada palavra ouvida à beira do lago, cada instante compartilhado com aquele que falava como nenhum outro homem, tudo os conduzia irremediavelmente a este momento. O sim, pronunciado com tanta leveza anos atrás, agora pesava como ferro fundido em suas costas. Não era mais uma escolha, era um destino. Não era convite, mas sentença. O mundo que conheciam se fechava ao seu redor. As portas que um dia se abriram agora rangiam em seus gonzos, selando seus destinos. As mesmas mãos que outrora os aplaudiram agora se fechavam em punhos de ódio. Eles sabiam. Pedro, o pescador impetuoso de Betsaida, nunca imaginou que sua vida se tornaria uma chama ardente na história da fé. Outrora um homem impulsivo, que negou seu mestre 3 vezes no pavor de uma noite escura, ele renasceu como o inabalável líder dos apóstolos. Sob a sombra do colosso romano, desafiou o império com palavras inflamadas e uma fé que nem mesmo o aço das espadas poderia cortar. Em Roma, sob o olhar feroz de Nero, Pedro caminhava entre as sombras das catacumbas, onde sua voz ecoava como um trovão, convertendo até mesmo aqueles que o vigiavam. Mas o fogo da perseguição logo o alcançou. Preso, açoitado, humilhado, permaneceu de pé, pois sua alma já não lhe pertencia, mas àquele que o chamara de rocha. Seu julgamento foi um espetáculo para a turba sedenta por sangue. Condenado à crucificação, Pedro ergueu os olhos para o céu e fez seu último pedido. Não sou digno de morrer como meu Senhor. E assim, o açoite implacável da história inverteu sua cruz. No circo de Nero, o clamor do povo se misturava ao cheiro da morte. Erguido de cabeça para baixo, seu corpo dilacerado se tornou um altar vivo, e seu sangue, derramado sobre a terra de Roma, selou a sementeira da fé cristã. A mesma cidade que testemunhou sua execução ergueu, séculos depois, a grandiosa Basílica de São Pedro sobre seus ossos. Um testemunho eterno de que a rocha que um dia vacilou nas águas do medo tornou-se o alicerce inquebrantável da igreja. O pescador, enfim, mergulhou na eternidade. André, irmão de Pedro, foi o primeiro a ouvir o chamado de Jesus e o primeiro a entregar sua vida por ele. Com pés incansáveis e uma fé inquebrantável, percorreu terras hostis, levando a luz do Evangelho às sombras do mundo pagão. Dos confins selvagens do Cáucaso às sofisticadas cidades helênicas, enfrentou perseguições, fúria e desprezo. Mas nada, nem açoites, nem ameaças, nem o frio dos exílios, o fez recuar. Em Patras, sua palavra transformou corações e sua pregação converteu a esposa do procônsul Égates. O governante, tomado pelo ódio e pela humilhação, selou o destino do apóstolo com uma sentença cruel: a crucificação. Mas André, diante da morte, não temeu. Escolheu a cruz em forma de X, não por desespero, mas para prolongar seu suplício e continuar pregando. Por 2 dias inteiros, pendurado entre o céu e a terra, sua voz ecoou pelos becos e praças,
e sua fé ferveu no coração dos que se reuniam ao pé de seu madeiro. Seus próprios algozes, antes endurecidos, foram tomados pelo espanto, e um a um se renderam à mensagem do crucificado. Quando, enfim, a morte veio buscá-lo, uma luz inexplicável envolveu seu corpo, fazendo os presentes caírem de joelhos, temerosos e assombrados. A cruz tortuosa que ceifou sua vida tornou-se um símbolo eterno de sacrifício e redenção. Mesmo em terras que jamais pisou, seu nome e sua missão ecoaram pelos séculos, provando que não há grades, impérios ou açoites que detenham a verdade de Deus. Tiago Menor, o bispo de Jerusalém. Tiago, primo de Jesus e primeiro bispo da Cidade Santa, era conhecido como o Justo, título que refletia sua vida de santidade e devoção. Suas orações incessantes no templo deixavam marcas em seus joelhos, tão calejados que pareciam os de um camelo. Judeus e cristãos o respeitavam como um guia espiritual, e sua palavra unia os que buscavam a verdade. Mas sua influência incomodava os líderes religiosos. Durante um interregno romano, o sumo sacerdote Anás II tramou sua morte. Tiago foi levado ao pináculo do templo e pressionado a renunciar a Cristo diante da multidão. Diante da ameaça, proclamou em alta voz: "Ele está assentado à direita de Deus." Furiosos, o lançaram ao vazio. Contra toda expectativa, sobreviveu à queda e, de joelhos, começou a orar pelos seus algozes. Enlouquecidos, o apedrejaram brutalmente. Um lavrador, tomado de compaixão, tentou impedi-los, mas um golpe final esmagou sua cabeça. Seu corpo foi sepultado no Vale do Cédron, onde judeus e cristãos mantiveram sua memória viva. Anos depois, o historiador Flávio Joséfo escreveu que a destruição de Jerusalém, em 70 d.C., foi um castigo divino por esse assassinato injusto. João, o discípulo que a morte não levou. João, o mais jovem dos apóstolos, foi o único que permaneceu ao pé da cruz. Enquanto os outros fugiam, ele ficou ouvindo cada palavra agonizante de seu mestre e recebendo dele uma missão sagrada: cuidar de Maria, a mãe do Salvador. Aquele momento selou seu destino. João nunca olharia para trás. Seu ministério em Éfeso foi marcado por prodígios e uma sabedoria que silenciava até os mais ferozes opositores. Mas sua fé inabalável logo atraiu a ira do império. Domiciano, cruel e paranoico, ordenou sua execução pública. Os soldados o arrastaram até um caldeirão de óleo fervente. A multidão prendeu a respiração. O líquido mortal engoliu seu corpo. Mas João saiu ileso. Não gritou, não se contorceu, apenas olhou para seus algozes com uma serenidade sobrenatural. O imperador, aterrorizado, ordenou seu exílio imediato. Em Patmos, sozinho entre rochas e ventos cortantes, João teve sua maior revelação. No meio da noite, uma voz como trombeta o chamou. Céus se abriram, anjos desceram, trombetas soaram. A terra e o inferno se agitaram enquanto ele escrevia as palavras que ecoariam por toda a eternidade. O Apocalipse. Anos depois, já velho e alquebrado, João voltou a Éfeso. Não tinha mais forças para andar. Seus discípulos o carregavam. Mas sua voz, ainda firme, repetia sempre a mesma frase: "Filhinhos, amai-vos uns aos outros." Quando perguntado por que repetia tanto, ele sorria e dizia: "Porque essa é a essência de tudo." E então, um dia, ele partiu. Não por espada, não por chamas, mas como um ancião cercado por aqueles que amava. Seu túmulo se tornou sagrado, e dizem que até hoje a terra sobre ele se move levemente, como se ainda respirasse. Filipe, o evangelista da Frígia Filipe, não era apenas um seguidor. Era um estrategista da fé, alguém que via além do óbvio. Seu espírito inquieto o levou às montanhas da Frígia, uma terra dominada por superstições e cultos pagãos. Em Hierápolis, deparou-se com um templo dedicado à serpente sagrada, símbolo de adoração e medo. O apóstolo, tomado por uma fúria divina, marchou até o altar
e diante dos olhos horrorizados dos sacerdotes, despedaçou o ídolo com suas próprias mãos. O que se seguiu foi um levante. Sacerdotes e cidadãos, enfurecidos, o capturaram e a tortura começou. Açoites de chumbo rasgaram sua pele. Arrastado por ruas de pedra, cada osso de seu corpo clamava por alívio, mas seus lábios só conheciam orações. Por fim, os carrascos ergueram uma cruz e pregaram Filipe nela. Seu corpo exausto balançava ao vento, mas sua voz não se calava. Ele continuou a pregar, e algo inesperado aconteceu. Aqueles que vieram matá-lo começaram a se converter. O procônsul, tomado por ira, ordenou que encerrassem aquela cena absurda. Pedras voaram. O sangue de Filipe escorreu pela madeira e se infiltrou na terra, formando símbolos que ninguém conseguiu explicar. Os pagãos se afastaram, temerosos. Anos mais tarde, no mesmo solo que tentou calá-lo, uma igreja se ergueu, e os que vinham peregrinar até lá sussurravam entre si. A voz de Filipe nunca se apagou. Bartolomeu, o apóstolo das terras distantes. Bartolomeu, também chamado Natanael, foi um dos discípulos mais misteriosos de Cristo. Seu zelo o levou além das fronteiras conhecidas, evangelizando terras distantes como a Armênia e a Índia. Na corte do rei Polímio, desafiou magos e astrólogos, provando com sinais e prodígios que Cristo era o verdadeiro Deus. Sua pregação convenceu o monarca e sua família, selando seu destino nas mãos dos sacerdotes pagãos. Durante uma festividade idólatra, Bartolomeu foi capturado. Seu martírio foi de uma brutalidade incomparável, esfolado vivo com lâminas cerimoniais, cada ferida testemunhando sua fé. Entre os gritos de dor proclamou: "Cada tira de minha carne é uma página do Evangelho", mas sua agonia não bastou. Decapitaram-no e lançaram seu corpo ao mar. O que aconteceu depois assombrou seus perseguidores. As ondas não aceitaram seu corpo, devolvendo-o à costa. Os cristãos, com temor e reverência, deram-lhe sepultura secreta. Séculos mais tarde, suas relíquias seriam levadas para Roma, repousando na ilha Tiberina, um local onde até hoje se relatam curas e milagres. Tomé, o apóstolo das Índias. Tomé, o discípulo cuja dúvida se transformou em convicção inabalável, percorreu terras distantes para anunciar Cristo. Sua jornada o levou ao extremo oriente, chegando ao reino dos Pândias, no sul da Índia. Em Kerala, ergueu com suas próprias mãos a primeira igreja da região, trazendo a fé cristã tanto aos brahmanes quanto aos pescadores. Seu ministério prosperou, mas a conversão de muitos despertou a ira dos sacerdotes de Cali. Denunciado ao Rajá, Tomé foi condenado a um sacrifício ritual. Lançaram-lhe lanças cerimoniais e seu sangue tingiu os ídolos pagãos que, segundo relatos, se despedaçaram no mesmo instante. Tombou abraçado a uma cruz que ele mesmo esculpira, murmurando suas últimas palavras: "Meu Senhor e meu Deus." Sepultado em Milapore, seu túmulo tornou-se um centro de peregrinação. Até hoje, cristãos indianos entoam hinos em aramaico, preservando tradições ancestrais que remontam ao próprio apóstolo. Uma lança manchada de seu sangue repousa em Goa como uma relíquia sagrada, silenciosa testemunha de seu martírio. Mateus, do trono. Fiscal ao trono celestial. Mateus, o cobrador de impostos que deixou as riquezas terrenas para seguir Cristo, tornou-se mensageiro da esperança na longínqua Etiópia. Seu talento com números, antes usado para arrecadar tributos, foi convertido em arma contra os enganos dos adivinhos e feiticeiros da corte real. Ao confrontar os magos do reino, despertou a ira dos poderosos e recebeu sentença de morte. Na véspera da execução, pregou sobre o perdão com tamanha eloquência que comoveu até seu carrasco, que se converteu em lágrimas. No dia marcado, caminhou sem medo ao cadafalso, recitando salmos com uma paz que tocou a todos. Quando a lâmina caiu,
Testemunhas juraram ver anjos recebendo sua alma em glória. Seu evangelho, escrito em aramaico, tornou-se um tesouro da igreja primitiva, iluminando gerações. Anos depois, registros fiscais que ele próprio preencheu foram encontrados misteriosamente transformados em páginas de oração, como se suas antigas contas agora servissem à eternidade. Tiago Menor, o bispo de Jerusalém. Tiago, primo de Jesus e primeiro bispo da Cidade Santa, era conhecido como o Justo, título que refletia sua vida de santidade e devoção. Suas orações incessantes no templo deixavam marcas em seus joelhos, tão calejados que pareciam os de um camelo. Judeus e cristãos o respeitavam como um guia espiritual, e sua palavra unia os que buscavam a verdade. Mas sua influência incomodava os líderes religiosos. Durante um interregno romano, o sumo sacerdote Anás II tramou sua morte. Tiago foi levado ao pináculo do templo e pressionado a renunciar a Cristo diante da multidão. Diante da ameaça, proclamou em alta voz: "Ele está assentado à direita de Deus." Furiosos, o lançaram ao vazio. Contra toda expectativa, sobreviveu à queda e de joelhos começou a orar pelos seus algozes. Enlouquecidos, o apedrejaram brutalmente. Um lavrador, tomado de compaixão, tentou impedi-los, mas um golpe final esmagou sua cabeça. Seu corpo foi sepultado no Vale do Cedron, onde judeus e cristãos mantiveram sua memória viva. Anos depois, o historiador Flávio Josefo escreveu que a destruição de Jerusalém em 70 d.C. foi um castigo divino por esse assassinato injusto. O mártir esquecido. Judas Tadeu, parente de Jesus e evangelista incansável, levou a mensagem de Cristo à Mesopotâmia e Pérsia, onde desafiou os poderosos magos zoroastristas. Em um debate público, demonstrou a supremacia da fé cristã ao curar um homem atormentado por espíritos malignos, algo que os sacerdotes persas não conseguiram fazer. Esse milagre selou seu destino. Por ordem do Shah, foi preso e submetido a torturas inimagináveis. Teve ossos quebrados, olhos perfurados e a pele marcada com ferros em brasa. Durante 10 dias de sofrimento, recusou-se a renegar Cristo e ainda assim pregava aos seus carcereiros. No momento final, ergueu a voz e declarou: "Meu Senhor é a luz que as trevas não podem apagar." Morreu exaurido e seu corpo foi lançado aos cães, mas as feras recusaram-se a devorá-lo. Cristãos secretos resgataram seus restos mortais e os dividiram como relíquias sagradas. Curiosamente, esse apóstolo quase esquecido tornou-se o patrono das causas impossíveis. Talvez porque, mesmo diante da dor extrema, nunca duvidou que Deus transforma o impossível em milagre. Sua breve epístola no Novo Testamento é o único testemunho escrito que nos restou de sua fé. Simão Zelote, do zelotismo ao martírio. Simão, o ex-revolucionário Zelote, trocou a espada pela fé e levou sua paixão ardente à Pérsia, onde enfrentou xamãs e feiticeiros com a mesma determinação com que antes lutava contra os romanos. Seu fervor inquebrantável o tornou um adversário temido pelos líderes religiosos pagãos. Seu destino foi selado ao converter a filha do governador de Suânia. Como punição, foi condenado a um suplício aterrador, cerrado vivo ao longo do tronco. Durante a execução, em vez de gritos de dor, sua voz ecoava em salmos de louvor, perturbando seus carrascos. Diz a tradição que, quando a serra atingiu seu coração, uma luz divina envolveu seu corpo e vários espectadores se converteram instantaneamente. Seus discípulos, em reverência, recolheram cada gota de sangue e a usaram para consagrar a primeira igreja cristã da Pérsia. Ironia do destino. Aquele que um dia sonhara em libertar Israel com a espada, libertou almas através de seu próprio sangue. Matias, o eleito pelo sorteio. Matias, escolhido para substituir Judas Iscariotes, demonstrou que sua eleição não foi obra do acaso.
mas da providência divina. Levou a mensagem do Evangelho à Capadócia e ao Mar Cáspio, onde enfrentou tribos bárbaras e filósofos cínicos com uma fé inabalável. Durante uma visita a Jerusalém, foi capturado por líderes religiosos que o consideravam um traidor da tradição judaica. Condenado à fogueira, foi amarrado ao poste, mas as chamas não o consumiram por horas. Enquanto o fogo ardia ao seu redor, ele aproveitou o momento para pregar sobre o juízo final, deixando seus algozes atônitos. Frustrados com o milagre, atacaram-no com espadas. Mas antes do golpe final, Matias já havia partido, seu rosto resplandecendo em êxtase. Seu corpo carbonizado permaneceu intacto por dias, exalando um perfume celestial, até que seus discípulos o recolheram secretamente. Aquele homem discreto, que ingressou no apostolado por um sorteio, selou seu ministério com sangue, provando que Deus sempre escolhe com perfeição. E assim, um a um os 12 caíram. Não como vítimas, mas como vencedores. Não como homens comuns, mas como gigantes cuja sombra ainda nos alcança 2000 anos depois. Pedro, André, Tiago, João, nomes que ecoam além do tempo, escritos não em tábuas de pedra, mas no coração da própria história. Glória aos mártires, honra aos que não se calaram, e que nós, 2 milênios depois, sejamos dignos de seu sacrifício. A memória deles será uma bênção, onde a fé encontra a arte e a história ganha voz. Esta narrativa foi criada com pesquisa histórica e devoção. A memória deles será uma bênção, onde a fé encontra a arte e a história ganha voz. Esta narrativa foi criada com pesquisa histórica e devoção. Se tocou seu coração, deixe seu comentário no Templo dos Salmos e me diz: qual apóstolo mais inspirou você?